Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 aos Coríntios, capítulo 10. Carta de Paulo capítulo 10, a partir do, ou melhor, versículo 4 e 5, de 4 a 6, né? São os versículos 4 a 6 do capítulo 10 de 2 Coríntios. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por esta noite, por essa grande oportunidade que nós temos. Usa a tua palavra para falar conosco. Usa o pregador com a tua graça e com a tua misericórdia. Nós estamos olhando para o Senhor. Pode se sentar. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Amados, eu quero nessa noite estar trabalhando um pouco, ou falando um pouco dentro desse texto da palavra de Deus. Paulo, ele usa essas palavras, porque as armas da nossa guerra, da nossa luta, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, e para entender aquilo que Paulo está tentando, ou aquilo que ele está descrevendo, a gente precisa conhecer o contexto, a gente precisa saber o que estava acontecendo na igreja de Corintos. O que estava acontecendo lá para que Paulo, ao escrever, ele tenha usado esses argumentos de fortalezas, de sofisma, de submeter a obediência. Por que ele estava apresentando isto? Porque Paulo era um apóstolo que estabelecia igrejas e seguia para outro lugar para estabelecer outra igreja. E ele deixava aquela igreja a cargo, a compromisso de pastores que permaneciam ali pastoreando aquele rebanho. E logo depois, ou tempos depois, que Paulo se distanciava daquele ministério, muitas vezes entrava falsos apóstolos no meio da igreja, trazendo ensinamentos que não foram plantados por Paulo, e que acabava esses ensinamentos indo contrário àquilo que havia sido ensinado sobre Cristo. E a gente vai ter alguns exemplos disso no capítulo 11 de 2 Coríntios, e vai ter outros exemplos. Por exemplo, a gente tem um exemplo no capítulo 15 de 1 Coríntios, quando o apóstolo ele vai trabalhar uma questão sobre ressurreição de Cristo, porque estavam apresentando alguns
ensinadores estavam apresentando à igreja que não havia ressurreição. Aí Paulo começa a trabalhar: se não há ressurreição, não há motivo, né? A gente pode comer, beber, viver a vida, mas aí ele vai lembrar: olha, Cristo ressuscitou, ele foi visto pelos 12 apóstolos, ele foi visto por mais de 500 testemunhas, verdadeiramente ele ressuscitou. Então Paulo defende, né, a questão ressurreição, porque havia alguns, né, que haviam entrado no meio da igreja apresentando que não havia ressurreição. Assim também como entraram outros, né, no meio da igreja apresentando, né, que Jesus já havia voltado. Jesus já voltou. E aí confundia a mente de crentes, dizendo: não, ele já voltou, não é? Nós estamos esperando, mas ele já veio. E aí confundia a mente de pessoas. E Paulo vai debater também muito com falsos apóstolos, na carta escrita aos Gálatas, quando ele apresenta numa linguagem dizendo: olha, se alguém vos pregar outro evangelho além do que eu vos tenho ensinado, seja amaldiçoado, seja anátema. Até um anjo que pregar para vocês outro evangelho que vá além, ele seja amaldiçoado, porque não há o evangelho, e ele vai dar testemunho: o evangelho que eu recebi, não recebi de homem algum, eu recebi por revelação de Jesus. E ele vai continuando, né, no livro de Gálatas, apresentando alguns outros temas muito importantes com respeito à comunhão, e ele vai falar até sobre Pedro, não é? Porque quando Paulo chega ali na cidade da Galácia, quando ele vai apresentar as igrejas de Gálatas, ele então percebe que o apóstolo Pedro estava sorrindo e brincando com os irmãos, comendo junto, mas quando percebe que alguns judeus chegam, Pedro, sai fora e começa, né, a querer viver uma comunhão falsa, escondida. Aí Paulo chega e coro, né, repreende Pedro, dizendo: olha, você não pode ter essa atitude, você não pode ter esse comportamento. Aí ele vai apresentar esse evangelho que nós recebemos, né, que Cristo morreu, né, por cada um de nós, tanto judeus como gentios, e que a salvação é pela fé, e que nós a recebemos, e que os judeus a receberam, como os gentios a receberam, e que nós passamos a fazer parte de uma só família, para comungar e participar da mesma comunhão. E Pedro, em vez de entristecer, ele compreende, ele se desculpa, ele volta para o seio da comunhão, e aquilo ali, não é trabalhado. Mas este é o contexto que Paulo, não é, está apresentando, porque apesar de, não é, terem alguns argumentos, algumas fortalezas que eram facilmente quebradas, não é? Existiam fortalezas que não se quebravam com argumentos. Eram fortalezas que precisavam ser quebradas somente com o poder e com a autoridade de Deus. E é por isso que Paulo ele vai dizer: porque as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas poderosas para destruir as fortalezas. Fortalezas que estavam se estabelecendo na mente de crentes que haviam recebido o evangelho pela fé, mas que por causa da introdução de alguns judeus, estava agora querendo obedecer os regulamentos judeus, a circuncisão, porque eles chegaram a infiltrar na igreja dizendo: olha, vocês aceitaram Jesus, Jesus é um judeu, vocês precisam circuncidar, vocês precisam passar pela circuncisão, sem circuncisão não tem salvação. E aí começaram a confundir
a mente, não é, dos cristãos, e eles começaram então a ficarem perdidos no meio daquela situação e se alimentarem de fortalezas que estavam afastando-os até mesmo do próprio Paulo. E Paulo então usa esses argumentos. Então, amados, eu quero nesta noite estar trabalhando muito essa questão, porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Essa pandemia já está acabando em outros lugares, não é? Mas ela está vindo muito para o interior agora e a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque onde ela está chegando, né? Se a gente não, se as pessoas, principalmente os mais debilitados, não se protegerem, né? Ela pode trazer algum prejuízo. A gente precisa se proteger. Mas nesse tempo de pandemia, né? Algumas fortalezas podem se estabelecer na vida de muitos crentes. E é importante a gente falar sobre isto, porque quando aconteceu, né, na Europa a peste negra ou a peste bubônica, que dizimou quase um quarto da população do mundo, naquele tempo, nas décadas de 1800, né? Muita coisa mudou depois da pandemia. E algumas coisas mudaram para melhor. Mas outras, não é, acabaram nunca mais sendo as mesmas. E nós temos, não é, que tomarmos o cuidado para não permitir que fortalezas, você que está aqui, você que está em casa, que fortalezas, né, se alojem e comece a tomar lugar no seu coração. Quero que você diga comigo uma frase: não existe lugar mais seguro na face da terra do que estar na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o lugar mais seguro para se estar na face da terra. Jesus é a pessoa que tem todas as fontes para proteger e para guardar a nossa vida nesse tempo. Não existe outro lugar, não existe outra fortaleza. E a palavra do Senhor no Salmo 46 vai afirmar isso: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A verdadeira fortaleza. Mas existem fortalezas malignas, fortalezas que tentam tirar de nós, não é, o princípio, não é, de que a palavra de Deus é segura. Diga para o seu irmão: a palavra de Deus é segura. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é apoio, é sustento, é lugar de firmar o pé e de permanecer firme. Porque pode passar os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus, ela não vai passar. Ela é segura. Jesus é o mesmo. Jesus não mudou. Jesus continua curando no dia de hoje. Jesus continua trazendo proteção para a vida do seu povo no dia de hoje. Jesus continua sendo e tendo toda a autoridade nos céus e na terra. E é uma fortaleza que a pandemia pode querer trazer no coração de muita gente, achar que Jesus não tem o mesmo poder. Será que ele tem realmente poder? Será que ele realmente pode me proteger? Será que ele pode realmente livrar minha vida? Será que é seguro? É seguro. Confiar no Senhor é seguro. Confiar em Deus é seguro. Confiar no Senhor é um lugar de segurança para a nossa vida.
E nós não podemos permitir, né, que fortaleza se estabeleça em nós, para produzir dentro de nós dúvida, para produzir dentro de nós insegurança. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Verdadeiramente Ele esteve na sepultura por 3 dias, mas no terceiro dia ressuscitou, se apresentou aos seus discípulos e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então todo o poder nos céus e na terra pertence ao Filho de Deus, pertence àquele que é o Senhor, pertence ao que tem autoridade nos céus e na terra, e ninguém pode tirar isso dele. Pertence a ele o poder, pertence a ele a autoridade. E a gente não pode. Você que está aqui, você que está em casa, não pode permitir que alguma fortaleza, por exemplo, como o medo, ela tire você desta comunhão que o Senhor tem para oferecer. E daqui um pouco nós estaremos participando da mesa. Eu acredito que você que está em casa, que não pôde vir a esse culto, já preparou aí o seu cálice, já preparou aí o seu pão. Mesmo que você não tenha preparado amanhã, né, os diáconos estarão levando nessa ceia para alguns irmãos, para que você participe e compreenda, né, que o Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida e que nós temos comunhão com Ele. Amém, amados? E a gente precisa, não é, muitas vezes retirar da nossa vida algumas fortalezas. Fortalezas que muitas vezes, por exemplo, durante essa semana eu ouvi da boca de crente duas coisas supersticiosas. Muitas vezes o crente ele tem, né, pensamentos de superstição, e a gente tem que tirar isso do coração. São fortalezas que vai se alojando, fortalezas que às vezes a gente traz lá da infância conosco. Fortaleza, passar debaixo de escada não pode, fazer isso não pode, fazer aquilo outro não pode. Vai se alojando, né, fortaleza na nossa vida. E muitas vezes fortalezas, né, que nos tira dessa realidade de quem Jesus é na nossa vida. Quero contar para vocês. E isso vale muito, né, para cada um de nós. Quando Israel entrou na terra prometida, eles tinham a ordem do Senhor, né, de exterminar tudo o que estava na terra, porque tudo o que estava naquela terra estava amaldiçoado e corrompido. Mas lá, muitos anos depois, né, centenas de anos depois, estava no meio da terra, convivendo junto com os israelitas, um povo que se chamava Jebuseus. Jebuseus. Os jebuseus habitavam exatamente no lugar mais nobre da terra de Israel. Eles habitavam no Monte Sião. Eles habitavam onde hoje, né, onde se construiu o templo de Salomão, e depois, né, a reconstrução do templo por Esdras, e depois, né, a reconstrução pelos Herodes, né, que vieram depois. Eles habitavam ali aquela região. Mas eles construíram ali, isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 5, depois você vai poder ler lá. Eles construíram uma fortaleza exatamente ali naquele lugar. Ninguém conseguia tirar os jebuseus de lá, porque Jebus era totalmente cercada por muros muito poderosos. E quando Davi, centenas de anos depois, né, de Israel já está na terra, né, tomar posse do reino, e Davi era um derrubador de fortalezas,
Ele então recebeu a bênção, né, dos demais líderes das tribos para ser o rei de todo o Israel. E quando os jebuseus ficaram sabendo, né, que Davi ia ser rei de todo Israel, ficaram um pouco assustados com isso, mas mandaram uma mensagem intimidadora para Davi, dizendo: olha, Davi, não venha para cá, porque nós não temos medo de você. Até os cegos, até os mudos e os coxos, se você vier, irão te vencer. Quer dizer, eles tentaram dizer: você é nada. Abra essa passagem para nós, irmãos. 2 Samuel, capítulo 5. Você é nada diante da nossa fortaleza. Você é nada. E desafiaram a Davi. Muitas vezes, pastor, o que você quer dizer com isso? Muitas vezes nós já entramos na terra. Diga: eu já entrei na terra. Eu já sou um servo de Deus. Eu já aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu já fui batizado no Espírito Santo. Eu já fui revestido do poder dos céus. Diga isso para você mesmo, né? Então, está lá, vamos ler, né, a partir do versículo 6. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Eles não... Que abuso, né? Eles não quiseram nem dizer assim: olha, os nossos guerreiros vão te repelir. Não, os coxos, os cegos vão te repelir. Você, para nós, você é fichinha. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente entra na terra, a gente é salvo, a gente possui a graça de Deus, a gente entra e a gente sai com a autoridade, mas muitas vezes lá num canto da nossa vida, a gente permite uma fortaleza. Fortaleza da incredulidade, fortaleza do falar negativo. Ah, Jesus pode me curar, mas... ah, Jesus pode abençoar, mas... ah, eu recebi a oração, mas... e aí a gente vai anulando, né? Por causa da fortaleza, a gente vai anulando aquelas coisas que poderiam ser um alicerce firme na nossa vida. Então não existe mais. Deus, Ele é Deus. Deus é poderoso para fazer. Deus é infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus não está limitado a vírus. Deus não está limitado a situações do mundo, a finanças. Deus não está limitado a governo. Deus não está limitado a nomes poderosos ou pequenos. Ele é o Senhor, o poder está nas mãos dele. Ele libera quem ele quiser liberar. Ele levanta quem ele quer levantar. Ele abate quem ele quer abater. Dele é a vida, ele pertence também a ele a morte. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. E nós não podemos permitir que fortaleza de religião, se estabeleça na nossa vida, não é? Ah, eu vou orar, não é? 5 Pai Nossos, porque talvez eu orando 5 Pai Nossos isso resolve. Ah, eu vou fazer 7 jejuns, porque talvez fazendo 7 jejuns isso é quebrado. Jejum é importante, é bênção, não é? Servir a Deus com jejum, com consagração é bênção, mas não podemos ter amuletos, fortaleza. Nós precisamos ter os nossos olhos voltados para aquele que é o Senhor, e se nós crermos nele de todo o coração, ele vai estar agindo e trabalhando na nossa vida. Mas estava aí os jebuseus, numa região nobre, na parte central de Jerusalém, dominando e desafiando.
Desafiando, por quê? Porque desafiaram muitos outros, desafiou a Saul, desafiou a outros, então decidiram, né? Davi subiu lá no trono, manda um recado para ele, fala que se ele vier aqui, os coxos cegos vão repelir. Só que eles esqueceram que Davi era homem de fortaleza. O Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. No Senhor eu ponho a minha confiança, eu me refugio na fortaleza que é Deus. Ele conhecia o que era fortaleza. E Davi diz, é assim, vou então desfazer essa fortaleza. E Davi chama os seus homens, e havia ali em Jebus um arqueduto, né, de água, e ele coloca o seu exército dentro daquele arqueduto de água e atravessa aquilo ali, né, e entra dentro da cidade dos jebuseus e os vence, os derrota e os expõe, não é? Porque Davi era um homem que sabia servir a Deus e viver com a única fortaleza que deveria fazer parte da sua vida, o Senhor. Amados, não há fortaleza que possa prevalecer quando uma vida, não é, tem convicção do Deus a quem serve, do Deus a quem ele está andando com ele. E os jebuseus foram fichinha para Davi. Fichinha. Foram. Vai mais para frente nesse capítulo aí, irmão. André, porém Davi tomou a fortaleza de Sião e a chamou a cidade de Davi. Ele disse, essa cidade é minha, essa área é minha, esse lugar é meu, essa fortaleza, ninguém vai ficar com ela. Amados, permita fortaleza na sua vida, não permita fortaleza dentro da sua casa, não permita fortaleza entre você e Deus, não permita fortaleza na sua mente, não permita, eu estou convivendo com essa situação, tem um espírito maligno que vem à noite e me perturba, não aceita essa fortaleza, diga, essa é a última noite que você me perturbou, a partir de agora, aqui nesse mesmo lugar onde você me perturba, a glória do Espírito Santo de Deus enche esse lugar e o Senhor derruba essa fortaleza. Não permita fortaleza no seu leito dormir, não permita fortaleza no local do seu trabalho, não permita fortaleza no seu namoro, não permita fortaleza lá dentro do seu banheiro, não permita fortaleza entrar em área nenhuma da sua vida. Você é de Deus, comprado e lavado no sangue de Jesus, e toda fortaleza tem que ser colocada debaixo dos pés, porque o Senhor é a única fortaleza que tem que permanecer dominando a nossa vida. Fortaleza do divórcio, eu estou pensando, se continuar assim vou divorciar, vai nada, põe essa fortaleza, comece a declarar, eu amo a minha esposa, eu amo o meu marido, e continua afirmando isso, diga fortaleza do divórcio, eu estou pensando em suicídio, manda essa fortaleza bater em retirada, ela não pode permanecer te perturbando, ela não pode permanecer te angustiando, ela não pode permanecer dominando o seu coração. Paulo estava trazendo essa afirmação, porque as armas da nossa luta, da nossa guerra, não são carnais. Quando a gente faz uma afirmação, não estamos fazendo na carne, porque na carne a gente não pode nada. É isso que Paulo está dizendo, na carne eu não posso nada. A minha fortaleza não é carnal, não é o homem que sou, porque
ele vai dizer, porque quando eu apresento no meio de vocês, vocês afirmam para mim da seguinte maneira, a presença dele é muito simples, mas nas cartas parece que ele é muito bravo. Aí ele diz, olha, eu vou estar com vocês, e da mesma maneira que eu sou na carta, eu vou ser presencial, porque eu vou usar argumentos espirituais para colocar essas fortalezas por terra, porque vocês são salvos e fortalezas não podem dominar a vida de vocês. Amados, fortalezas muitas vezes começa a dominar o crente assim. Eu estou triste, eu fiquei triste. Depois dessa pandemia, estou triste, não consigo, triste. Põe dessa fortaleza em retirada, levanta a sua cabeça, levanta os seus olhos para cima, contempla aquele que tem a vitória para a sua vida, porque Jesus permanece assentado no trono, e Ele é o Senhor, e Ele te conhece, Ele sabe o seu nome, Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça, Ele sabe a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se enganar. Se ele falou, vai se cumprir. Outra fortaleza que eu gostaria de lembrar os irmãos aqui, que muitas vezes se aloja no meio do povo de Deus, é no tempo de Elias. Você lembra, né? Entrou uma mulher pagã para a rainha, né, no tempo de Samuel, no tempo de Elias, e essa mulher pagã, ela começou a estabelecer o culto a Baal, e o povo de Deus foi aceitando aquela fortaleza. Os profetas, 400 profetas de Baal que se alimentavam do trono, tudo com roupa fina, viu, Letícia? A roupa daqueles sacerdotes tudo enfileirado, né? As 400 profetas de Acera, e todo mundo olhava aquilo e falava, que coisa linda, nunca houve em Israel coisa tão bonita, não é? Esses profetas de Baal, essas profetas da deusa Acera, coisa bonita, e começaram a ficar divididos entre dois pensamentos. Vinha uma chuva, glórias a Baal pela chuva. Colhiam muito, glórias a Deus pela colheita. Deus falou, é assim? Essa fortaleza está se estabelecendo para dividir o meu povo, para separar o meu povo, para matar meus profetas. Vou levantar um homem só para mostrar que eles não são nada. E Elias vai lá na presença de Acabe e diz para eles, olha, Acabe, você está achando, não é, que você realmente é poderoso? Então, um desafio, vai lá para o Monte Carmelo, leva todos os profetas da deusa e todos os profetas desse Deus seu aí, que lá em cima, né, eu quero desafiar para vocês saberem quem realmente é Deus. Se essa fortaleza Baal Azera, ou se Jeová é realmente Deus. E muitas vezes, amados, isso acontece, né? Fortalezas vão se estabelecendo, a pessoa começa hoje, não é? A acreditar numa coisinha, amanhã acredita noutra coisinha, aí começa a participar de uma corrente. Irmão, se você não participar dessa corrente, vai acontecer um mal na sua família. Aí a pessoa, oh meu Deus do céu, e começa a mandar corrente para outros. Começa a mandar corrente de oração, não sabendo que aquilo ali vem lá do espiritismo, da macumbaria, né? Manda essa reza aqui para o outro rezar. E as pessoas começam a rezar, isso e outro. Então, manda para o outro rezar também. Por quê? Porque é uma fortaleza. E as pessoas começam a compartilhar aquilo por medo. Começa a ter medo, sentir medo. Não pode brincar com essas coisas. Elias foi lá desafiar o profeta de Baal, e ele então, primeiro, antes de desafiar esse profeta, ele chegou lá para
para dar um recado para Acabe, não é? Dizendo: olha, você está dizendo que Baal é o Deus da chuva, então eu vou te dar uma palavra só, assim diz o Senhor: por 3 anos e meio não vai chover. E por 3 anos e meio não choveu. Aí depois dos 3 anos e meio ele vai lá para o monte. E ele então faz aquele desafio. E o povo reconhece que o Senhor é Deus, porque a fortaleza ela foi quebrada. A fortaleza ela foi quebrada. Diga para o seu irmão: fortalezas precisam serem quebradas. Fortalezas precisam serem destruídas. Fortalezas não podem permanecer dominando, não é, a nossa vida. A única fortaleza que nós precisamos ter é o Senhor. Ele é a nossa fortaleza. As armas da nossa luta, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não deixa outra coisa entrar no seu coração. Não deixa outros pensamentos invadir, não é, a sua mente, dominar seu coração. Permaneça segurando nas mãos de Jesus. Permaneça segurando nas mãos do nosso Deus. Ele é aquele que pode sustentar a nossa vida. Ah, mas eu ouvi falar. Ah, mas eu ouvi dizer. Ah, mas eu ouvi... Não, amados. A palavra do Senhor, ela é a que nos firma. Porque a casa que não vai cair é a casa que foi edificada sobre a rocha. Palavra de Deus. Todas as demais casas irão ruir no momento da tempestade. Porque vão deixar as pessoas suspensas. Fortalezas vão estar querendo dominar nesse momento. Quem vai sair lá do outro lado dessa pandemia? Quem permanecer firmado no Senhor. Quem derrotar as fortalezas, fortalezas do desânimo, fortalezas do medo, fortalezas da insegurança, fortalezas que querem nesse tempo nos dominar. Aqui, por favor, eu não quero com essa palavra trazer nenhuma afirmação de que a gente não precisa se proteger. Não estou dizendo nada disso. Deus é um Deus que nos ensina a proteger. Isso já está lá na lei de Deus. Quando alguém ficava leproso, o que tinha que fazer? A lei de Deus mandava: leva para fora da cidade, tem que ficar lá até passar o período da lepra, depois volta. Se tiver ação, apresenta diante do sacerdote. Então Deus é um Deus de proteção, Deus é um Deus de cuidado, Deus é um Deus de zelo, mas Deus não pode conviver numa mente onde existe fortaleza. As fortalezas têm que dar lugar. Onde existe fortaleza, Davi, ungido de Deus, vai derrubar essa fortaleza. E nós, no mesmo espírito de Davi, precisamos arrancar todas as fortalezas que porventura a gente ainda tem trazido lá do passado. Ah, meu pai me disse isso, minha mãe me disse isso, meu avô me disse isso, meu tataravô. Quebra essas fortalezas e volte os seus olhos para a confiança no Senhor, porque no Senhor existe segurança. Em Jesus há segurança. Em Jesus há segurança. Em Jesus há certeza de salvação. Em Jesus há vitória. A cruz nos garantiu a vitória. O sangue do Cordeiro nos garantiu perfeita salvação e livramento. Vamos confiar nele, porque ele é a nossa proteção. A única coisa que pode nos desafiar e tirar nisto é deixarmos que fortalezas
ocupe espaços na nossa vida que pertencem a Deus. Diga: eu nunca deixarei, porque o Senhor é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Se coloque em pé, vamos participar da ceia do Senhor.